Fala pessoal, beleza? Professor Gabriel Andrade por aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo que nós estaremos fazendo para vocês aqui. Esse vídeo será gratuito e será disponibilizado no nosso canal do YouTube do Caveiras Negras, beleza? Esse vídeo nós estaremos aqui resolvendo questões acerca da temática Lei de Execução Penal, beleza? Um vídeo voltado exclusivamente para você que irá realizar o concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás, certo? Irá integrar a moralizada Polícia Penal do Estado de Goiás juntamente com o professor Adilson Caldeira, com o professor Roger Mourão, que atualmente são policiais penais do Estado de Goiás, beleza? Então, hoje estaremos aqui resolvendo algumas questões, certo? Acerca, como eu disse, Lei de Execução Penal, uma matéria de suma importância para a sua prova. No último concurso, a Polícia Penal do Estado de Goiás 2019, na época era ASP-GO, Agente de Segurança Prisional, de 2019, nós tivemos, olha só que importante, 8 questões de Lei de Execução Penal, certo? 8 questões de Lei de Execução Penal. No edital ela veio com uma matéria à parte, então note a importância desta disciplina. Então, lembrando, Lei de Execução Penal, estaremos trabalhando agora aqui, eu vou jogar o slide na tela, você irá acompanhar juntamente comigo as questões, beleza? Vamos lá então, vamos dar início à nossa resolução de questões. Questão de número 1, veja só, tá na tela aí com você, veja só, sobre a Lei de Execução Penal, verifique as assertivas e assinale a correta. A execução penal tem por objetivo ativar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. E verdadeiro ou falso? Vem aqui comigo. Deixa eu falar com você, gente. A intenção aqui é levar o conhecimento para você, correto? Você que está nos assistindo aí, esse vídeo, como eu disse, ele é gratuito, está sendo disponibilizado para todos. Até mesmo você que é nosso aluno já do curso específico da Polícia Penal, esse vídeo será disponibilizado para você lá na aba, lá no curso da Polícia Penal. Veja só que interessante. Eu falei isso lá no curso. Quem fez o nosso curso específico para a Polícia Penal ou está fazendo, eu deixei bem claro lá, gente, algumas coisas da Lei de Execução Penal tem que estar no subconsciente. O ponto mais importante que eu falo no início da aula lá é o quê? São os objetivos da Lei de Execução Penal. Professor, mas por que eu tenho que saber o objetivo da Lei de Execução Penal? Será que uma questão simples assim cairá na minha prova? Gente, nós temos uma questão discursiva na sua prova. A redação. E olha que interessante, a última redação foi simples. Foi isso. Quais os objetivos da Lei de Execução Penal? Busca aí na internet, ASP-GO 2019, Polícia Penal do Estado de Goiás 2019. Foi o tema da redação. Então, olha que importante o candidato ter o conhecimento na ponta da língua de quais os objetivos. E esses são os objetivos da Lei de Execução Penal. Então, a primeira afirmativa ela está corretíssima. Veja só, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença. Professor, o que quer dizer isso? Fazer valer. O juiz decidiu bater o martelinho, olha... Você foi condenado pelo homicídio, 121, né? Artigo 121, foi condenado a 8 anos. A execução penal, a Lei de Execução Penal, ela traz regras para submeter o condenado ao internado. Olha, você que foi condenado, agora nós vamos, vem para cá, pro lado de cá, pós-sentença, vem para cá. Agora você vai seguir a execução penal. Nós vamos efetivar as disposições da sentença do juiz, certo? 8 anos, 9 anos, opa! Entre 4 e 8 vai ser um semiaberto, se você não for reincidente. Você está no regime semiaberto, então você vai ficar submetido ali à colônia agrícola e industrial. Tudo isso, gente, de forma mais detalhada, eu deixei bem claro lá no curso. Foi uma aula bem completa, salvo engano foram 6 a 7 vídeos, só tratando toda a Lei de Execução Penal. Certo? Tratamos toda ela, detalhe por detalhe. Lá eu até trago para vocês lá essa questão dos estabelecimentos penais, que é muito importante, foi cobrado no ASP-GO 2019, foi cobrado na Polícia Penal de Minas Gerais, certo? Então, olha que interessante, a colônia agrícola e industrial, ou estabelecimento similar, é aquele que fica recluso ali, né? Fica submetido ali, aquele que é condenado a um regime semiaberto. Mas quem que é condenado a um regime semiaberto? E aí a gente trabalha todos esses parâmetros. Aqui nós trabalharemos as questões e eu vou transmitindo conhecimento, nós vamos compartilhando, vamos trocando essa ideia aqui de forma gradativa para que você consiga compreender. Então, primeiro ponto, você entendeu os objetivos da LEP? Não, professor, entendi.
O objetivo, o artigo 1º da LEP, ele fala, ó, efetivar as disposições de sentença, fazer valer a decisão do juiz ou a decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Beleza. Ou internado. Professor, eu quero saber a diferença. Qual a diferença do condenado para o internado? Qual a diferença? Hã? Cadê a borracha? Vem cá. Qual a diferença? Condenado para internado. Gente, é simples também, tá? Internado. Nós temos os imputáveis e os inimputáveis, beleza? Mas antes disso, nós temos o quê? Nós temos pessoas que cometem... nós temos o gênero, perdão, sanção penal. Sanção penal. E quando eu falo em sanção penal, eu posso me referir a uma pena ou a uma medida de segurança. Segurança. Olha, professor, beleza. Então, isso aqui é um gênero. É um gênero. Nós temos duas espécies, pena ou medida de segurança. Aquele que é submetido a uma pena, ele foi condenado. Ele é um condenado. Condenado. Ele é imputável. Ele é imputável. Aquele que é submetido a uma medida de segurança, ele é internado. Ele foi internado e ele é considerado inimputável. Inimputável. Então, beleza? Aqui você aprendeu. Aqui você conseguiu compreender os objetivos da lei de execução penal. Tem que saber na ponta da língua, filhão. Efetivar as disposições de sentença de decisão criminal e harmônica integração social do condenado. Objetivo da lei de execução penal para sua prova discursiva. Segundo ponto, diferença entre condenado e internado. Professor, sanção penal é um gênero, abrange pena, abrange medida de segurança. Aquele que é imputável, ele é submetido, porque ele sofreu uma pena, certo? Ele pode sofrer uma pena, perdão, aquele que é imputável, ele sofrerá uma pena. Se ele é imputável, ele tem capacidade de sofrer uma pena. Aquele que é inimputável, ele sofrerá uma medida de segurança. Show? Vamos para a segunda afirmativa? Vamos para a segunda afirmativa, então? Beleza, ó. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e sua personalidade para orientar a individualização da execução penal. Gente, a lei de execução penal, ela traz de forma bem clara no seu artigo 5º. Isso aqui é a literalidade do artigo 5º, beleza? Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, visando o quê? Visando a individualização da pena. Beleza, professor? Quem realiza essa classificação? Quem realiza essa classificação? E é muito importante você compreender que quem realiza essa classificação para orientar a individualização da pena é a CTC, Comissão Técnica de Classificação. Então, beleza, vem aqui comigo, você compreendeu? A Comissão Técnica de Classificação, ela realiza essa individualização da pena. Professor, beleza, show de bola, aprendi os objetivos da LEP, aprendi a diferença de condenado para internado, certo? Eu compreendi que a Comissão Técnica de Classificação, ela realiza o quê? Tipo um filtro, vamos dizer assim, de forma técnica, um filtro. Para o quê? Para orientar a individualização da pena, para que o fulano não sofra a mesma pena de forma idêntica, né, do Beltrano. Ela tem que fazer um filtro ali, classificar as pessoas, classificar os condenados segundo os antecedentes, personalidades, para o quê? Para orientar essa individualização. E essa CTC, o que você precisa saber é a composição dela, certo? É a composição da CTC, que vamos ver qual o artigo que é, ó. Vamos pegar aqui o artigo específico, eu vou colocar primeiro aqui para você. Para a PPL, veja só, primeira coisa. Essa Comissão Técnica de Classificação, ela será composta quando for uma pena privativa de liberdade. Veja só. Quando for uma pena privativa de liberdade, certo? Ela será composta pelo diretor, certo? Que ele, inclusive, é o diretor do estabelecimento prisional, ele que conduz. Cadê? Volta aqui. Vamos lá, tá na tela aí, vocês estão conseguindo. Beleza, então vamos colocar aí, ó. Diretor. Tranquilo? Tá no artigo, pessoal, consegui puxar aqui, ó. Se você tiver o vadimeco aí, é importante que tenha o vadimeco. Eu sempre falo que a letra da lei é de suma importância. Tá no artigo 7º da Lei de Execução Penal. Beleza? Então, tranquilo. Artigo 7º da Lei de Execução Penal. 2 chefes de serviço. Coloca aí, ó. 2 chefes de serviço. Tranquilo? 1 psicólogo.
um psiquiatra, e também um assistente social. Beleza. Por que eu trouxe isso para você? Então, até agora, veja que nós estamos caminhando de forma aqui, ó. Volte aqui, vocês estão conseguindo visualizar eu, beleza? Tá ou não? Tranquilo, tá na tela aí, né? Beleza, só. Então, nós estamos caminhando aqui, resolvendo questões mais para que você consiga compreender o conteúdo de forma gradativa. Essas lives serão semanais. Então, na próxima semana, você estará comigo novamente resolvendo mais questões de lei de execução penal. Então, longe disso, nós estaremos resolvendo todo o tema de lei de execução penal aqui. No nosso curso da Polícia Penal, eu gastei lá 7 aulas para conseguir trabalhar toda a LEP. Aqui é realmente para que você consiga degustar esse tema e aprender e adquirir conhecimento. Beleza? Então, a lei de execução penal, ela visa, então, a individualizar a execução da pena, para que o A não sofra uma pena idêntica ao B. Ele cometeu um crime, certo? O B também cometeu um crime, só que a LEP, ela visa individualizar o máximo possível a execução da pena, certo? Para que não fique uma pena de caráter coletivo, vamos dizer assim, todos sofrendo as mesmas consequências. Não. Ele cometeu um crime que a pena não ultrapasse 4 anos, olha, ele vai ser submetido ao regime aberto, né? Opa, não, agora o cara ele cometeu um crime que sofreu uma pena de 4 e 8. Bora colocar ele lá no semiaberto, porque é de acordo com a legislação penal. E aí você compreendeu que essa classificação de cada indivíduo é realizada pela CTC. Você viu a composição da CTC, é muito cobrada. Diretor, 2 chefes de serviço, psicólogo, psiquiatra, assistente social. Só que essa composição da CTC é quando se trata de pena privativa de liberdade. Então, veja só, quando eu falo em pena, veja só, vou apagar, dá licença aqui, ó. Quando eu falo em pena, meu querido, eu posso me referir, vamos dizer assim, a uma PPL, a uma PRD ou a multa. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e multa. A comissão técnica de classificação que nós vimos aqui, a composição dela é quando se trata de uma PPL. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Quando o cara for condenado a uma pena privativa de liberdade, quando o camarada for condenado a uma pena privativa de liberdade, a CTC tem essa composição que nós vimos. Beleza. E quando o camarada for condenado a uma pena restritiva de direito, por exemplo, uma limitação de fim de semana, aí, olha só que interessante, a composição da CTC, tem nem espaço aqui, vamos lá? Composição da CTC, ela será ali conjunto, e o artigo 7º ainda ele traz isso lá no seu parágrafo único, beleza? Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz da execução e será integrada pelos fiscais do serviço social. Então, será integrada pelos fiscais do serviço social. Beleza? Então, vamos caminhar agora? Vamos caminhar? Porque a gente não gastou muito tempo. Na verdade, foi proveitoso, que você conseguiu compreender ali objetivos da lei de execução penal, diferença entre condenado e internado. Você viu que o gênero de sanção penal tem 2 espécies, pena, medida de segurança. Quando eu falo em pena, eu posso falar uma pena privativa de liberdade e a CTC é composta pelo diretor, 2 chefes de serviço, psiquiatra, psicólogo. Mas quando eu falo que o cara foi condenado a uma PRD, uma pena restritiva de direito, a CTC não tem aquela composição grande, não. Ela é composta apenas ela atuará junto com o juiz da execução e é composta pelos fiscais do serviço social. Faz um sentido quando você estuda de forma mais detalhada. Se você não compreendeu ainda, leve isso para a sua prova. Mas, como eu digo, quando você estudar a lei de forma mais minuciosa, de forma detalhada, eu explico por quê. E aí você compreende o sentido. Entendi por quê. Porque quando eu falo em uma pena restritiva de direito, ele não está dentro da cadeia. Ele não está dentro de uma unidade prisional, seja uma penitenciária, seja uma colônia agrícola, seja um albergado. Ele não está. Ele está livre, ele tá cumprindo uma limitação de fim de semana, uma PSC. E aí, quem vai fiscalizar ele é os fiscais de serviço social. Ah, entendi, faz sentido.
Para que o diretor vai compor CTC quando se trata de uma pena restritiva de direito? Sendo que a pena restritiva de direito nem dentro do estabelecimento ela é. Faz sentido? Faz sentido? Copiou? Então, correto. Aqui nós vimos aqui, ó. Vamos meter marcha, vamos acelerar. Ó, correto, correto. Aí você já vem aqui, ó. Essa não é. 1 e 2 tá correto. Vamos ver a 3. Do condenado ao cumprimento de PPL, pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação. Gente, o exame criminológico, pontuar bem rápido aqui, não dá para eu também trabalhar todo o exame criminológico igual no curso específico, porque senão nós acabamos aqui perdendo a finalidade, que é a resolução de questões. O exame criminológico, né, lá trata que ele é obrigatório, mas tem jurisprudência caminhando no sentido da facultatividade dele. Esse exame criminológico não é um exame laboratorial, beleza? São perguntas ali, são entrevistadas pessoas, familiares, realizadas pela comissão, tá? Esse exame criminológico, ele é obrigado. Nós temos lá na lei que um tom, vamos dizer assim, de obrigatoriedade, só que a jurisprudência caminha no sentido da facultatividade dele. Beleza. Obtenção de elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Então, esse exame é realizado para isso, para que é um dos instrumentos utilizados para a individualização da pena. Nada mais. Correto. A 3 está correta. Então, você vem e risca essa daqui. A 4, vamos ver, a 4 tá aqui, ó, embutida. A assistência ao preso, gente, outra coisa que tem que estar no subconsciente, tá? A assistência. Lá, quando você estuda lei de drogas, né, eu falo, no processo penal, também, eu sempre cito coisas que tem que estar no seu subconsciente, igual o seu RG, o seu CPF, porque você não gasta energia estudando aquilo posteriormente. Decore, gente, decore. Por exemplo, lei de drogas. Quando eu falo lei de drogas, o que vem na minha cabeça? O prazo do inquérito policial é diferente. Vem lá o prazo para a destituição das drogas. Vem ali o artigo 28, que é muito importante. Vem o artigo 33, que é muito importante. Certo? Quando eu falo em inquérito policial, vem as características, vem os prazos. Quando eu falo em lei de execução penal, vem os objetivos, vem as assistências. Ó, o Messi Júnior, tem até aquela dica mnemônica, assistência material, jurídica, beleza? Tem assistência à saúde, assistência material, tem várias. Certo? São 6 ou 7 assistências. Tem que estar no subconsciente, beleza? Então, tranquilo. Assistência ao preso e ao internado, você diferenciou preso de internado, é dever do Estado, correto. Objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência e sociedade. Lindo. Gente, todas estão corretas, beleza? Vamos deixar mais bonito aqui agora, ó. Todas estão corretas. Então, aqui você estudamos a fundo. Isso aqui é uma resolução de questões que você deve fazer no seu dia a dia no início. Depois que você já está bagaçando tudo, você vai torando, já vai ligando. Mas no início do seu estudo, é importante que você... Por que a alternativa A está correta? Em qual artigo ela está? Eu vou lá no artigo 1º, o inciso 1, ele está com... ele vai ao encontro do artigo 1º da lei de execução penal. Deixa eu ler o artigo 1º. Olha, tem um parágrafo único aqui. O que esse parágrafo não quer dizer? Beleza, vamos continuar. Alternativa B, por que ela está incorreta? E assim segue, assim é uma resolução de questões. Vamos seguir, então? Beleza, agora vai ser mais full, só que sem perder a finalidade de compartilhar o conhecimento. Beleza? Vamos lá, então? Sobre a saída temporária do preso, assinale a alternativa correta. Volta aqui comigo. Volta aqui comigo, gente. Saída temporária. Na lei de execução penal, nós estudamos as autorizações de saída. Então, beleza, professor. A autorização de saída é gênero. A autorização de saída. Quando eu falo em autorização de saída, eu tenho a permissão de saída. E eu tenho a saída temporária. Beleza? Saída temporária. Então, a autorização de saída é um gênero que temos duas espécies. Qual a diferença? Quando eu falo em permissão de saída, a gente sempre atrela isso. Quando você for estudar, você vai ver diversas pessoas falando isso, comentarem questões, até as coisas ruins. A permissão de saída é para quando ocorre um falecimento ou uma doença grave do cônjuge, do companheiro, do ascendente. Beleza? Já a saída temporária, também necessidade de tratamento médico. Então aqui é para falecimento do parente, vamos dizer assim, ó. Falecimento. E também quando ocorre um problema médico. Então ele vai sair para fazer um tratamento. Tratamento, certo? Tratamento médico. E aí você que será policial penal irá o quê? Irá escoltar. Então calma aí.
Quando eu for levar um preso para o hospital, ele vai com escolta, beleza. Então você compreendeu que é permissão de saída? Como assim, professor? É porque a saída temporária não tem escolta, pai. Ah, não. Ficou claro agora. A autorização de saída, a permissão de saída, ela tem escolta. Então, eu vou levar o preso no velório da mãe dele. A escolta vai junto. Você, policial penal, vai acompanhá-lo ali. Aqui, na Moralizada Polícia Penal do Estado de Goiás, nós temos o Grupo Tático de Ações e Escoltas. Olha só, você que tem interesse também vai ingressar lá. Tem o curso CETAI, o curso Tático de Ações e Escoltas, para você ingressar, para você fazer parte, né, do GETAI. E aí esse grupo é voltado para as escoltas, tanto para, por exemplo, para um tratamento médico, vai levar o preso ali para fazer um exame ou consulta, para levar numa audiência. Show? Então, permissão de saída, coisa ruim. E a saída temporária é sem escolta, então a saída temporária é benefício. Sim, a saída temporária é um benefício. Ela é para os condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Olha, começa com S. Semiaberto. Semiaberto começa com S, saída temporária começa com S. Eu usei isso para ligar. Beleza? A lei fala: condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária sem vigilância. S de sem vigilância. Nossa, acabei de criar isso aqui. Nossa, ficou show. Sem vigilância, beleza? Tranquilo. Semiaberto, saída temporária, sem vigilância. Para quê? Para visitar a família, para ele frequentar um curso supletivo, para ele participar de atividades que concorram para o retorno e o convívio social. Beleza. Então você compreendeu? A autorização de saída pode ser saída temporária, pode ser permissão de saída ou saída temporária. Coisa ruim, coisa boa. Com escolta, sem escolta. Beleza. Vamos lá na questão, ver se a gente consegue resolver. A fruição do benefício ocorre sem vigilância direta. Saída temporária sem vigilância. Opa, bonito, hein? Sendo vedado, inclusive, o monitoramento eletrônico ao preso. Vamos deixar em stand-by? Vamos deixar em stand-by? Sendo vedado, então, quer dizer que ele vai... Não, preso, você está aqui na colônia industrial, você obteve seu direito à saída temporária, pode ir lá. Aí o preso vai para o Paraguai e acabou. Será que eles não vão nem colocar uma tornozeleira nele? Alto lá. Segue. Vamos lá, então. O benefício pode ser obtido por presos de quaisquer regime? Não. S de saída temporária de semiaberto, sem vigilância. Não é qualquer regime. O preso do regime fechado vai obter uma saída temporária? Vai botar a tornozeleira, corta, some no planeta. O cara tem 20 anos para puxar de cadeia. Óbvio que não. Mas tudo bem. Se você é o primeiro contato, não é tão óbvio assim. Beleza? Foi de forma sarcástica aqui. Não é tão óbvio assim. Beleza? É o primeiro contato, talvez, compreendo. A concessão do benefício independe de prévio decreto do presidente da República. Correto. Por quê? Nós vimos alguma coisa. Eu falei para você que o presidente precisa conceder. Não. Eles estão tentando confundir o camarada aqui com indulto. Aí o cara fica com isso, com indulto na cabeça. O presidente tem uma parada que o presidente decreta lá e tudo mais. Eles tentaram jogar essa isca aqui, beleza? Então, a concessão do benefício independe de prévio decreto do presidente. Corretíssimo. Corretíssimo. Beleza? Tranquilo ou não? Tranquilo ou não? Show de bola. E eu vou dar um plus para você aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, plus. Olha o que a lei fala nesse plus. Não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo. Crime hediondo com resultado morte. Com resultado morte. Então, aquele cara que está no regime semiaberto, ele está cumprindo uma pena porque ele cometeu um crime hediondo com resultado morte, um homicídio qualificado. É um crime hediondo com resultado morte. Obviamente, homicídio, né? Beleza. E aí? Não terá direito. Certo? Tranquilo ou não? Então, seguimos o baile. Questão de número 3. Sobre o trabalho penitenciário, aqui pega. E pega muito. Pega demais. Gente, como eu falei, eu não posso detalhar, não posso entrar de forma minuciosa em todos os tópicos de questões. Imagina se eu for trabalhar toda a autorização de saída aqui de forma detalhada, mais a fundo, trago o artigo. No nosso curso da Polícia Penal, eu busco trazer os artigos para evitar que pagar duas missões para você. Porque eu falo, eu dou o exemplo e está no artigo tal. A depender
ainda do artigo sim, mas quando é um artigo muito importante, eu sempre busco trazer na aula. E aí você faz a leitura, lá no curso você faz a leitura junto comigo, ó. Então, olha, o artigo 40, ele tá dizendo isso. Vamos ver na tela o artigo 40, jogo na tela, a gente lê o artigo. Se tem alguma palavra com muita jurídica, nós buscamos tentar traduzi-la para que você compreenda, certo? Por isso que é importante você fazer um estudo detalhado. Eu falo sem sombra de dúvida. O nosso curso da Polícia Penal do Estado de Goiás, do Caveiras Negras, é o mais completo. Você não vai achar um curso mais específico e mais completo do que o nosso da Polícia Penal. Porque, além da aula que eu busquei trazer com o máximo de informações para você, mais do que minha obrigação como professor, lá nós trouxemos o PDF e trouxemos resoluções de questões ao final. Então temos lá de 15 a 20 questões para você resolver, questões com gabarito para você praticar, depois fazer a correção. É muito difícil. Se você fizer o beabá que lhe é passado no nosso curso da Polícia Penal, é muito difícil você não lograr êxito, beleza? No que tange a minha matéria, não me furto da responsabilidade dos outros professores, mas no que tange a minha matéria, você faz o beabá lá da LEP, é para de 8, 7. 7. Porque pode ser que eles tragam uma jurisprudência lá, do caralho de asa, que nem eu vi. Beleza? Então, é para ir 7 de 8. Eu consegui gabaritar no último concurso, certo? Tive o privilégio de estar aprovado juntamente com o professor Roger Mourão neste concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás. E tá aí, eu sempre cito essa questão que é muito importante. A importância da redação. O tema foi específico, eu caí algumas posições na minha redação, certo? Em virtude da redação. Por quê? Às vezes você tem que, às vezes não. É importante que você tenha um extremo domínio do tema, para que você consiga discorrer bacana. Então, por isso que eu falo, lei de execução penal é, se não há mais, uma das mais importantes para o concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás. Trabalho penitenciário, correto afirmar, o trabalho externo é admissível para os presos em regime fechado, desde que a condenação tenha sido por crime praticado sem violência e gravemente. Gente, não tem esse requisito lá, beleza? Quando a gente estuda do trabalho, o título do trabalho, certo? Quando a gente estuda do título do trabalho, nós falamos lá do trabalho interno, né? E do trabalho externo. E quando eu falo do trabalho externo, não traz esses requisitos. Traz outros requisitos de ter cumprido, por exemplo, né, no trabalho externo, 1/6 da pena, um dos requisitos. O limite máximo de 10% daquela obra e só admissível em obras públicas. Então, esse requisito não tem. Não tem esse requisito aqui de desde que tenha sido praticado, tenha sido condenado por crime praticado sem violência. Não tem esse requisito. Essa está incorreta. O preso condenado diretamente no regime inicial semiaberto, veja só. O preso condenado diretamente no regime inicial semiaberto pode realizar o trabalho externo antes mesmo de cumprir o 1/6 da sua pena, segundo os precedentes do STJ. Gente, gabarito correto, certo? Eu trouxe essa questão, mesmo sendo um entendimento, porque eu vi ela sendo cobrada 3 vezes. Então eu vi uma reincidência dela no ano de 2022, uma reincidência da questão. Beleza? No ano de 2022. Então, veja só, o preso que ele foi condenado diretamente no regime inicial semiaberto, imagina que ele cometeu um crime que a pena dele, na verdade, ficou entre 4 a 8 anos e ele não é reincidente. Não é reincidente. Esse cara, ele vai cumprir no semiaberto. Ele pode realizar o trabalho externo antes mesmo de cumprir 1/6. Porque o cumprimento de 1/6 é um dos requisitos para o trabalho externo. Então, o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena é um dos requisitos para o trabalho externo. Mas, excepcionalmente não. O cara que foi condenado num regime semi-aberto, ele pode efetuar o trabalho externo independentemente de ter cumprido esse 1/6. Beleza? É isso que foi esse entendimento aqui. A jurisprudência do STJ não admite o trabalho diário que exceda 8 horas seja considerado para fins de remissão, pois o cálculo de direito deve ser feito em dias e não em horas. Vamos lá. A jurisprudência do STJ não admite que o trabalho diário que exceda 8 horas. Errado aqui, ó. Por quê? Beleza, nós vimos que não aqui, mas nós vimos, e eu estou falando para você agora para você ver também, porque isso é lá do curso específico, mas de 6 a 8 horas. Resumindo, 6 a 8 horas. Mas, excepcionalmente, o preso que trabalha na manutenção, ele pode trabalhar mais horas. Então, aquele preso ali, ele pode não trabalhar mais horas, mas trabalhar em horários excepcionais.
certo? Tem uma carga de horário diferenciada. Às vezes a lei fala, né, que tem que ter descanso domingos e feriados, né? Mas esse preso ele trabalha na manutenção, ele pode realizar o trabalho ali no domingo, certo? Tem casos excepcionais. Então, não admite que o trabalho diário exceda 8 horas, que exceda 8 horas seja considerado para fim de remissão. Então, veja só, se o cara passou, ele trabalha 8 horas, só que passou, nesse dia foi necessário passar e ele acabou trabalhando 9 horas. Quer dizer que 1 hora ficou para casa? Ficou para o Estado? Não. Essa 1 hora que foi ultrapassada será considerada. Gabarito aqui está incorreto, beleza? O trabalho é obrigatório para o preso definitivo, correto. E para o provisório, não, beleza? Outra coisa que nós trabalhamos de forma detalhada. O trabalho do preso ele é facultativo para o provisório, é aquele que não teve uma sentença ali, transitado julgado, beleza? Aquele... Não necessariamente transitado julgado. O juiz não bateu o martelinho. O juiz bateu o martelinho e o cara não recorreu, já teve a sentença ali, beleza? Então, tranquilo, o cara ele não teve uma sentença ainda contra si. Ele é um preso provisório, está na casa de prisão provisória, aqui no estado de Goiás, por exemplo. Beleza? Esse preso provisório não é obrigado ao trabalho dele, é facultativo. Já o preso definitivo é obrigado ao trabalho. Então, caiu por terra. Terá jornada de 6 a 8 horas com descanso domingo e feriado. O resto está correto, beleza? Viu? 6 a 8 horas, descanso domingos e feriados. Tranquilo? Tranquilo. Esse trabalho é interno, né? E o externo é admissível, o trabalho externo. Só que nós vimos que o cara tem que cumprir ali. O cara tem que cumprir 1/6 da pena, certo? Além disso, é de 10%, só pode ser em obras públicas e o limite dos funcionários é de 10%. O limite de preso é de 10% o número de pessoas que tem na obra. Então, se é uma obra pública e tem 5 funcionários, 10% pode ser preso, certo? Desde que cumpridos os requisitos previstos na lei. Tranquilo? Vamos fazer mais um para a gente finalizar, então? Olha só. Gustavo, que foi condenado e está cumprindo uma PPL, uma pena privativa de liberdade, foi surpreendido possuindo indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física. Gente, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física, isso aqui é considerado falta grave. Belezinha? Falta grave. Certo? A lei de execução penal, ela traz faltas leves, médias, graves. Beleza? Não existe falta mediana, é só 3, leves, médias, graves. Tranquilo? A lei de execução penal, ela traz essa previsão de classificação. Mas a legislação local que traz quais são as leves e a média. A leve traz apenas previsão de graves. Então, a lei de execução penal fala: existem faltas leves, médias e graves. Mas aqui na LEP, dentro dessa 7.210, temos apenas as graves previstas. E as leves e as médias estão previstas na legislação local do Estado ali, regulamentando a execução penal. Tranquilo? Beleza, então acabei de falar que isso aqui é uma falta grave. Beleza. Ofender a integridade de outra pessoa. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei de execução penal, Gustavo cometeu o quê? Falta grave e pode ser punido com restrição de direitos por ato do juiz competente. Ele cometeu falta média? Não. Falta média? Não. Falta grave pode ser punido com isolamento na própria cela por ato do diretor do presídio. Falta grave pode ser punido com repreensão por ato do juiz competente. Gente, ele cometeu falta grave e pode ser punido com isolamento na própria cela. E aí, são as sanções, tá? Sanções. Gente, nós temos 5 sanções. 1, 2, 3, 4, né? E 5. Gente, dessas 5, 4 são aplicadas pelo diretor. Deixa eu ver se eu trouxe aqui, vamos ver? Trouxe. Tá aí. Olha só que show. Olha só que show. Constitui sanções disciplinares, advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria célula em local adequado e inclusão no RDD. Esse diferentão aqui que é pesado, que é o RDD, esse aqui quem aplica, ó, quem defere é o juiz da execução penal, tá? Execução penal. Os outros aqui, se liga nessa parada, os outros é o diretor do presídio, tá? É o diretor. Só que ele tem que sempre o quê? Fundamentar. Tudo bem? A lei de execução penal traz a previsão que isso aqui é falta grave, certo? E aqui ele pode ser punido com isolamento na própria cela por ato do diretor do presídio. Professor, mas ele não poderia ser punido. Ele não poderia ser punido por um RDD? Não. Nós vimos que o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado,
são casos específicos, beleza? São casos específicos, ele é muito mais pesado. Quando o cara cometeu um ato ali que gera a subversão da ordem ou da disciplina ali da unidade, além de cometer uma falta, ele comete uma falta grave, ele comete um crime doloso que constitui uma falta grave, e este ato dele gerou a subversão da ordem da disciplina. Aí sim ele está apto a ser submetido ao RDD. Temos outras hipóteses, né? Mas não irei trazer aqui para também não ultrapassar o nosso tempo aqui. Tranquilo? Então estamos finalizando esse vídeo de hoje. Conseguimos resolver aqui 4 questões. Parece ser pouco, mas conseguimos trabalhar muitas informações, certo? Semana que vem estaremos novamente aqui trabalhando mais questões da legislação de execução penal. E aí a gente vai caminhar mais rápido. Vou tentar ir dentro de prazo de 30 minutos, nós resolvermos 10 questões. Bacana? Fica beleza, né? 10 questões. Este primeiro vídeo, este primeiro momento que nós trabalhamos no dia de hoje, foi visando o quê? Você dá o tranco ali no que tange a lei de execução penal. Então, objetivos, diferenças mínimas que fazem a importância na interpretação de uma questão, diferença entre preso, diferença entre internado, imputável e imputável. Sanção penal pode ser pena ou pode ser medida de segurança, certo? Nós vimos lá pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito. A comissão técnica de classificação ela é uma quando é PPL e é outra quando é PRD, certo? Mas na próxima semana voltarei mais questões de lei de execução penal e a gente vai, a tocada vai ser mais pesada, beleza? Vai ser mais questões, tranquilo? E não menos conteúdo, porque a questão é conteúdo, mas não trabalharei tanto teoria, certo? Até porque a finalidade é resolução de questões. Como eu disse, nós temos um curso para Polícia Penal e lá a gente trabalha de forma detalhada. Não vou falar todos, porque não foi todos. Há um artigo que eu vi que não tem pertinência temática, eu não trouxe. Mas a grande maioria dos artigos da Lei de Execução Penal, pontos de grande relevância para você lograr esse na sua prova, eu trouxe lá, de forma detalhada. E ao final, o Caveiras Negras colocou lá, nós separamos, junto com o grupo docente, 20 questões para você resolver. 15 a 20 questões para você estar resolvendo, fora o nosso material que nós temos lá disponibilizado para você estar revisando, beleza? Então, finalizamos por aqui o dia de hoje. Foi um prazer estar aqui com você, certo? Minha dica sobre lei de execução penal, cara, faça a leitura. Pegue seu vadimécum. O quê? Não. Você não tem? Porra, aí não dá, cara. Tem que ter a letra da lei. Eu sempre cito um exemplo, o cara que estuda para promotor do mundo, geral, ele estuda para o caralho de aço, concurso mais difícil tem, ele lê no mínimo 50 minutos. É de lei seca, certo? Então você tem que ter um contato íntimo com a letra da lei, ainda mais para o concurso da Polícia Penal, e tem lei de execução penal, você não vai ler a lei de execução penal, que vai reger os direitos e deveres do preso, por exemplo, e outros fatores no âmbito que você trabalha. Você tem que tomar conhecimento. Então agora, pega o seu vadimécum. Nós temos o vadimécum da Polícia Penal, mas se você já tem outro, beleza. O importante é que você faça a leitura. Já pega o seu vadimécum aí, qualquer seja, faça a leitura. A lei de execução penal vai dividir aí. Não, eu vou ler 5 artigos por dia, vou ler 10 artigos por dia, faça de um jeito que fica bacana para você. Quem adquiriu o nosso vadimécum da Polícia Penal, não sei se tem um cronograma de leitura. Tem, Edmar, um cronograma de leitura? No vadimécum nosso da Polícia Penal? 16 dias? Olha aí. Cara, show demais. Show demais. Nosso vadimécum da Polícia Penal, 9 dias. O professor Roger aqui do meu lado acabou de retificar e acabou de passar a informação, na verdade, que eu nem sabia. Tem um de jurisprudência, presta aqui, 9 dias. Com o cronograma de leitura. Cara, show de bola. Realmente eu não estava ciente que tinha lançado. Muito show. Muito show. E esse daqui eu já sabia, eu até cautelei um para mim. Óbvio. Certo? O quê? Um vadimécum da Polícia Penal também. Olha só que show. Olha só que show. Com cronograma de leitura. Agora eu falo. Realmente, só não passa se o cara fingir que tá lendo, fingir que tá estudando. Certo? Tem o beabá. Então, por favor, por gentileza, para mim, eu tenho um compromisso com o seu sonho. Você também precisa ter compromisso com o seu sonho. Faça a leitura da lei seca. Não é assistir a videoaula e ver uma série e deitar. Eu tenho um compromisso pelo menos 20 minutos para eu não ficar com consciência pesada. Certo? Estuda, cara. Pode acabar de falar aqui, estuda, cara. Beleza?
Já passamos aí do nosso tempo. Semana que vem eu volto. Aí vamos mais questões, vai ser mais pauleiro, beleza? Porque conteúdo foi lá, conteúdo teórico foi lá no curso. Aqui é resolução de questões, mas também para você que está tendo aquele primeiro contato, é a primeira vez que está caindo de paraquedas, beleza? Eu tenho certeza que alguma informação você conseguiu extrair, conseguiu aprender. A minha função é essa, a minha finalidade é essa. Foi um prazer estar aqui. Nos encontramos posteriormente na outra semana. Mais questões de legislação penal. E é isso aí. Tamo junto e até mais.